S é uma superfície parametrizada regular. Posso ter, atuando sobre F, não uma função, mas um campo vetorial. Agora o meu objeto é um objeto do R3 no R3. Não é mais um campo escalar, não é uma função a valores em R, como foi a densidade x2 mais y2. Agora isso aqui é um vetor. Então agora eu tenho um campo vetorial. Com boas componentes de derivabilidade. O que eu tenho nessa situação? Eu também tenho uma integral de superfície do F atuando sobre essa superfície. Mas não é F ds ponto. É o produto escalar do F n ds. Quem é o n que estou escrevendo aí? É um campo de vetores, é um segundo campo de vetores. O F é um campo de vetores, o N é um campo de vetores com duas propriedades. Ele é versor, norma 1 e é normal à superfície. Isso chama-se orientação da superfície. Então o Eninho é campo normal unitário, do módulo 1. Para isso, a S tem que ser orientável. Então eu vou escrever aqui S regular por partes orientável. Nem toda a superfície é orientável. A gente já discutiu isso, eu dei exemplos, trouxe aqui faixa de Möbius, garrafa de Klein, que são superfícies não orientáveis. Essa tem que ser orientável. O campo normal unitário é que é a orientação. Quantos campos normais unitários tem uma superfície orientável? Exatamente 2. Ou não tem nenhum, ou tem 2. Que se tiver um campo normal unitário contínuo, todo bonitinho, você troca o sinal dos vetores e você obtém o segundo, um oposto. Portanto, toda a superfície toda a superfície orientável tem duas orientações. E o enunciado do problema tem que te dizer qual é a orientação que a superfície tem. Nesse caso, eu não estou calculando massa. Nesse caso, eu estou calculando fluxo. Um desenho que eu já fiz algumas vezes. Você tem a superfície S. Você tem um campo de vetores F atuando, que não tem obrigação de ser normal. Pode ser tangente, pode estar em qualquer posição relativa em relação a essa superfície. Não tem obrigação de ser um campo normal, pode atuar para qualquer lado. Você tem um versor N, que esse é normal. Esse tem que ser perpendicular à superfície em todo ponto. Ele tem que acompanhar a superfície e ser o versor normal. E nós estamos falando da integral da componente normal do campo F sobre a superfície. Ok? Você está fazendo o produto escalar do vetor F pelo versor N. Como é que eu calculo? Qual que é o significado disso? Fluxo. É o exemplo que eu acabei de fazer, o significado físico é massa. O exemplo que eu vou fazer agora, o significado fixo é fluxo. É quanto de matéria, se eu estiver falando em fluidos, atravessa uma certa película. Tá? E como é que eu calculo? Eu calculo também fazendo uma integral dupla do tipo teorema de Fubini no domínio da parametrização. Eu vou calcular em termos das variáveis U e V. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o campo F usando U e V. E eu vou fazer o produto escalar do F pelo XU, XV da parametrização. E vou integrar du, dv. Quando eu penso conceitualmente, eu penso no N versor. Mas quando eu vou executar a conta, é com o normal que vier da parametrização. Não tem obrigação de ser versor, não deve ser o versor.
tem que ser o XU, XV que vier da parametrização. E nesse caso não tem raiz quadrada de EG menos F2, porque eu não quero o módulo, eu quero o vetor normal. Eu já expliquei uma vez que o Eninho tem duas apenas possibilidades, é mais ou menos o XU vetorial XV dividido pela norma do XU vetorial XV. Tem uma numa ordem, tem com sinal trocado. Uma outra maneira de escrever isso, integral em S, P dy vetorial dz mais Q dz vetorial dx mais R dx vetorial dy. Isso é só uma notação muito usada, que é exatamente isso, é o produto escalar do F pelo XU, XV. F tem componentes P, Q, R, XU, XV tem suas três componentes que eu estou indicando por este símbolo. Isso aqui é só um símbolo para indicar esse produto escalar. Mas aqui é muito usado. Então nós precisamos conhecê-lo bem. Alguma dúvida nessa lembrança? Fazer um exercício numérico? O enunciado desse exercício é assim: calcule esta integral, sendo onde S é a parte do paraboloide 4 menos x2 menos y2, contida no semi-espaço z maior ou igual que 2y mais 1, aquilo é um semi-espaço, orientada de modo que sua normal satisfaça n escalar k maior ou igual a zero. Agora, não é uma integral de superfície do tipo massa. O que está sendo calculado é uma integral de superfície do tipo fluxo. Vamos ver o que nós temos que identificar aqui. Primeiro, reconhecer essa simbologia. Quando você encontrar esta notação pela sua frente, você tem que identificar do que nós estamos falando. Quem é o campo? É um campo vetorial, não é uma massa, não é uma densidade. Quem é o campo vetorial? X, Y, Z. As componentes são P igual a X, Q igual a Y, R igual a Z. Superfície, também é um paraboloide. Só que a região não está mais limitada por um Z constante. Tem um Z variável, que vai complicar um pouquinho a nossa conta. Fale. Z. Obrigado. A primeira coisa, entender o suficiente da geometria. O que nós temos aqui? Um paraboloide com cavidade para baixo, vértice no 4, corta o plano XY, quando Z é 0, na circunferência x2 mais y2 igual a 4, quer dizer que é a circunferência de raio 2. Este é o paraboloide. Só que ele está sendo cortado, ele está limitado no semiplano, no semi-espaço, z maior que 2y mais 1. 2y mais z igual a 2y mais 1 é uma reta no plano zy. E no espaço, como não tem variável x, é um plano, que é o plano obtido transladando essa reta na direção x. Então eu tenho uma reta que tem coeficiente angular igual a 1, coeficiente linear igual a 2, que tem uma reta no plano xy, essa reta foi transladada e está cortando este paraboloide em alguma curva. E o nosso sólido é só o pedaço que está para cima deste espaço.
Está no semi-espaço Z maior que 2y mais 1. Está claro que é um pedaço de paraboloide, mas ele não está cortado horizontalmente, como no exemplo anterior. Está cortado transversalmente por um plano. Preciso parametrizar essa superfície, turma, assim como eu parametrizei do exercício anterior. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz no anterior. Tenho que enxergar a projeção no plano XY. Parametrizar no plano XY e olhar o Z, a superfície. Mas como é que eu faço para enxergar a projeção no plano XY? O que eu devo fazer matematicamente aqui? Fazer o sistema, fazer a intersecção, olhar quando é que Z igual a 4 menos x2 menos y2, que é uma superfície, e encontra Z igual a 2y mais 1, que também é uma superfície. Mas quando eu digo entender quando é que eles se encontram, é entender o quê? Entender como é que essa intersecção se projeta em que plano? Onde é que está o meu holofote? Onde é que está o meu foco? Estou querendo enxergar o quê? O plano XY. Saber o que está ocorrendo no plano XY. Então eu vou tirar a variável Z. A variável Z vai sumir e eu vou trabalhar com 4 menos x2 menos y2 igual 2y mais 1. Isso é a mesma coisa que dizer, passa o menos x2 e o menos y2 para o lado direito, fica x2 mais y2 mais 2y mais 1 igual a 4. Completando, aqui já está um quadrado aqui no y, né? X quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. O que é isso no plano XY, turma? Circunferência de centro, 0 menos 1 e raio 2. No plano XY, a projeção deste sólido, dessa superfície, desculpe, esse sólido não, é superfície, a projeção dessa superfície no plano XY é a circunferência de centro x igual a 0, y igual a menos 1 e raio 2. Circunferência de centro no menos 1 ali no y e raio 2. Enxergaram isso? Ponto difícil agora. Eu tenho que decidir como é que eu vou parametrizar essa superfície. Basicamente, eu tenho que tomar a seguinte decisão. Eu vou escrever x e y. Eu posso ou não deslocar o centro do sistema de coordenadas. Se eu deslocar o centro, fica fácil de escrever os extremos e a formulinha do x e do y. Mas isso vai ter um preço lá na frente. Porque o que eu vou fazer com a fórmula do x e do y que eu vou encontrar? Eu vou terminar de parametrizar a superfície. E a superfície é o paraboloide, que é 4 menos x2 menos y2. Eu vou ter que usar essa fórmula. E aí o x2 e y2 não vai mais ser r ao quadrado, porque eu desloquei o centro. Se eu não deslocar o centro, isso vai ficar simples, 4 menos r2. Mas o meu domínio de integração vai ficar complicado. E esse é um balanço que tem que ser feito caso a caso. Vocês têm um palpite para esse caso? O que é melhor? É deslocar o centro. É o mais simples. Então eu vou parametrizar a minha superfície do seguinte jeito. Essa aqui é a superfície S. X igual R cosseno θ, y igual menos 1 mais R seno θ. Perceberam que eu coloquei y igual a menos 1, que é justamente estou deslocando o centro do sistema de coordenadas para o centro da circunferência? E Z, bom, Z é o que tiver que ser. Z é 4 menos x2 menos y2.
Isso é uma conta que eu tenho que fazer. Z é igual a 4 menos R2 cosseno quadrado, que é o x2, e menos y2. y2 é 1, então eu faço menos, depois mais 2r seno, porque quando eu elevo o y ao quadrado, eu tenho duplo produto, com sinal de menos, e eu estou fazendo menos y2, por isso que eu pus mais. E menos quadrado do segundo, R2 seno ao quadrado de θ. Então, o Z é igual a 4 menos 1, 3, mais 2R seno θ, e menos R cosseno quadrado, menos R2 seno quadrado, tem o menos R2 aqui. A vantagem de ter feito isso, θ de 0 a 2π, R de 0 a 2. Por que os extremos constantes em R e θ? Porque eu desloquei o centro. Quando eu subtraí aquele 1 do y, eu coloquei o centro do sistema de coordenadas no centro da circunferência. Então o domínio ficou tranquilo. Alguma dúvida, turma? Xθ, xr e produto vetorial. E nesse caso não é módulo, nesse caso é o vetor mesmo que eu preciso. Xθ, menos R seno θ, no y, R cosseno θ, no z, derivando em θ, 2R cosseno θ, o resto some. O 3 e o R2 some na derivação em θ. Derivação em R, cosseno θ, seno θ, 2 seno θ, menos 2R. E aqui que eu estou pagando um preço um pouco alto de ter deslocado o centro, porque a minha fórmula da superfície no Z não ficou tão simples e isso está impactando as derivadas, que é o cálculo com o produto vetorial na superfície. Isso ficou um pouquinho mais complicado. Xθ vetorial xr. Tudo se passa como se eu tivesse um determinante 3 por 3 aqui, IJK, vetores e vetores, para fazer o produto vetorial. Direção I. R cosseno 2 seno vai cancelar com a diagonal secundária. 2R cosseno seno na secundária fica menos 2R seno cosseno, cancela. R cosseno 2 seno com a diagonal secundária. E sobra R cosseno com menos 2R. Menos 2R quadrado cosseno θ. J, tem que trocar o sinal do J. J. Menos R seno com 2 seno. Dá menos R 2R seno quadrado. J, olha a diagonal secundária. Menos 2R cosseno quadrado. Então, na diagonal principal eu tenho menos 2R seno quadrado e na diagonal secundária menos 2R cosseno quadrado. O seno e o cosseno quadrado somem, fica menos 2R. Como é direção J, troca o sinal. Então fica 2R. E ainda tem um outro termo, que é o menos R seno com menos 2R. Menos com menos mais 2R2 seno. Mas é direção J. Então, menos 2R2 seno. E componente K. Menos R seno quadrado, menos R cosseno quadrado. Menos R. Meia hora atrás,
O rapaz ali perguntou como é que eu sabia se eu colocava cosseno ou seno na parametrização. Você perguntou se eu colocava seno ou cosseno, se eu sabia, como é que eu sabia que ia dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Coloquei cosseno no x porque eu tenho o hábito de colocar cosseno no x. Aí eu vou ver agora se o meu vetor normal está certo. E o que eu preciso? Eu preciso normal, que o n escalar k seja positivo. Está no enunciado do exercício. Esse que eu tenho, n escalar k, dá quanto? O k é 0,01. Então, n escalar k, no meu exemplo, está dando menos r. É essa a orientação que eu deveria estar considerando? Não, essa orientação está errada. Então, eu coloquei errado quando eu coloquei o cosseno e o seno. Grave eu ter feito na ordem que não devia? Não. O que eu faço agora? Qual é a orientação certa? Troca o sinal disso aqui. Orientação pedida não é essa. Orientação pedida é XR vetorial xθ. Só trocar a ordem ou trocar o sinal, que dá na mesma. Eu sei que o XR vetorial xθ muda o sinal. 2R2 cosseno, 2R2 seno, menos 2R e R. Essa que era a orientação pedida. E continua as minhas contas. A integral pedida, essa aqui, o fluxo, é igual. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aqui tem uma integração dr dθ. E agora o que eu escrevo como integrando dessa integral dupla? É o resultado de fazer essa leitura x dy dz, y dz de x, no tudo que foi calculado. Quem é o x? É o x da parametrização. Então o que eu escrevo aqui? R cosseno θ. Multiplicado pelo dy dz. Mas quem é dy dz? É a primeira componente do normal da parametrização na orientação pedida, que é 2R2 cosseno. Então, é isso vezes aquele, vai ficar 2R3 cosseno quadrado. Esse é o primeiro termo a ser integrado. Agora, mais y menos 1R seno. É o y da parametrização. Vezes a segunda componente do normal da parametrização. E é o que tiver que ser. Então, menos 1 vezes isso. Fica menos 2R2 seno. Menos 1 vezes menos 2R. Mais 2R. Daí, eu fiz o menos 1 vezes a segunda componente. Agora tem ainda o R seno, vezes a segunda componente. Então, mais 2R3 seno quadrado, que é o resultado de pegar o R seno e multiplicar pelo 2R2 seno. Fica 2R3 seno quadrado. E aquele R seno pelo menos 2R. Menos 2R2 seno. Terceira componente, Z, é o Z da parametrização, vezes a terceira componente do normal. Então, mais 3R mais 2R2 seno menos R3. Tudo isso integrado dr dθ. Vocês acompanharam até aí, turma? Jacobiano ou não jacobiano? Tem jacobiano ou não tem jacobiano? Não. É a definição da integral de superfície em cima da parametrização. Se eu não gostar dessa integral e quiser mudar, aí sim teria um jacobiano. Complicada essa integral?
Muito simples. Você está vendo esses termos que tem seno sem tal quadrado? Menos 2R2 seno, menos 2R2 seno, mais 2R2 seno. Vai dar uma integral em R. Fez a conta. Deve dar uma integral em seno de 0 a 2π. Seno elevado à primeira de 0 a 2π. Quanto que é a integral de seno de 0 a 2π? Zero. Então esses três termos, não é que eles são nulos, mas a integral com eles vai dar zero. As integrais dão zero. 2R3 cosseno quadrado e 2R3 seno quadrado. Dá só 2R3. E tem menos R3. Dá um R3. Tá certo a minha conta? Um R3. Sim. Então dá integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, 2R3 menos R3 dá um R3. E aí tem mais 5R. dr dθ. Constante em θ, 2π. Primitiva de R3 é R4 sobre 4. Primitiva de 5R é 5R2 sobre 2, de 0 a 2. 2π, 2 à quarta dá 16, sobre 4 dá 4, mais R ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 5, 10. No extremo zero dá tudo zero, que dá 10. 14 vezes 2, 28π. Lembraram desse conceito, turma? Fluxo